Dados sobre a pandemia podem esconder uma falsa impressão da realidade. Em muitos casos, é preciso ver além dos números e avaliar as características de cada país. O total de casos passa de 300 mil no Brasil. Os números da doença são traduzidos em gráficos, tabelas e cálculos que nem sempre são fáceis de compreender. Confusa, diante de tantas informações ao mesmo tempo, é um bombardeio vindo de vários lados. É tudo muito relativo, né? Depende do lado que você olha, você pode entender uma coisa ou outra, né? Tem que filtrar um pouco, né? Por isso que eu digo, não dá para entrar muito nessa coisa, às vezes, de uma situação em que jogam uma informação sem uma análise mais profunda. Uma taxa bastante utilizada divide os casos por milhão de habitantes. Por esse cálculo, entre os 4 países com maior número de contaminados, a Espanha lidera com quase 6 mil casos. Os Estados Unidos passam dos 4.800. Na Rússia, já são mais de 2 mil. Nesse ranking, o Brasil tem perto de 1.400 casos confirmados a cada milhão de habitantes. Para se fazer uma comparação e entender o impacto da pandemia, segundo especialistas, é preciso levar em conta 2 questões importantes: a subnotificação, que ainda é grande no Brasil, e o fato de que cada país se encontra em um estágio diferente da doença. Na Itália, por exemplo, são mais de 3 mil casos por milhão de habitantes, quase 3 vezes mais que o Brasil. No entanto, a epidemia por lá começou 3 semanas antes. Se a gente fizer essa projeção para o futuro, daqui 3 semanas, dado a evolução do número de infectados no Brasil hoje, daqui 3 semanas nós teremos 10 vezes mais. Então, enquanto a Itália tem 3.700 infectados por 1 milhão de habitantes, o Brasil teria daqui 3 semanas 10 mil infectados por milhão de habitantes. Portanto, quase 3 vezes mais que a Itália. Além das fases distintas da doença em cada país, há também a diferença na aplicação de testes. Dependendo da quantidade de exames realizados, os números mudam. Países que testam mais têm maior número de confirmados. Se dividirmos os casos de Portugal por milhão de habitantes, teremos quase 3 mil. Usando esse mesmo cálculo, para cada 1 milhão de moradores, o país realizou 66 mil testes. Já no Brasil, o número de testes não chega a 3.500 para cada 1 milhão de habitantes. O Brasil testa pouco e, por isso, a quantidade de casos por milhão é menor. Nesse ranking, Portugal parece que está numa situação pior que a do Brasil e não está. Que esses dados que estão sendo mostrados dão a falsa ideia de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos numa condição melhor do que os países da Europa. Lembrando que os países da Europa fizeram a testagem em grande parte da sua população. Muito, mas muito diferente daquilo que a gente faz em nosso meio. Para o infectologista, é preciso olhar os números por estados ou municípios para saber a dimensão da pandemia. Manaus tem 4.800 casos para cada milhão de habitantes. São Paulo, o município de São Paulo, são 3 mil casos para cada 1 milhão de habitantes. E leve-se em consideração que nós temos subnotificações, ou seja, mesmo aquelas pessoas que tiveram sintomas clássicos, típicos, muitas vezes não fizeram a testagem, não estão sendo computados nessa avaliação.